Fala, galera olímpica! Tudo beleza aí? Bom, então vem comigo para mais um vídeo de resolução de questãozinha da UBMAP, dessa vez trazendo uma novidade. Vamos fazer uma questão sugerida por vocês, sugerida por um inscrito. Então vem comigo que tá imperdível esse vídeo. Bom, e como já é de costume, a questãozinha está aparecendo na sua tela agora. Bom, então vem comigo, que essa é a questão número 12 da primeira fase da UBMAP do ano de 2010, tá? Para o pessoal do nível 3, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e o quarto ano também, o ensino técnico, tá? Para quem faz ele. Então vem comigo. Joana tem 10 pares diferentes de meias. Até aí, tudo beleza. Vamos lá. Guardados dentro de uma gaveta. Tranquilo. 3 meias estão furadas, sendo 2 do mesmo par. Quantas meias ela deve tirar da gaveta, uma de cada vez e sem olhar, para ter certeza de que entre elas haja um par sem defeito? Aí você tem as alternativas, né? Bom, eu aconselho que você pause o vídeo para você tentar fazer a questão sozinho, tá? E agora que você já tentou pausar, já tentou fazer a questão, já botou sua cabeça para pensar, vem comigo que a gente vai resolver essa questão, beleza? Bom, mas antes da gente começar a resolver essa questão e eu comentar algumas coisas bem importantes, eu queria agradecer ao inscrito Davi, que me sugeriu fazer essa questão, falando que estava com bastante dificuldade em entender a resolução dela e que queria entender um pouquinho melhor. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, seja numa questão ou seja em algum tópico específico, não necessariamente do UBMAP ou então de matemática, por favor, coloquem nos comentários, porque desse jeito eu posso ler e posso interagir com vocês. E quem sabe posso gravar um vídeo tentando abordar essa dúvida que você tem, já que nenhuma pergunta é idiota e com toda certeza a dúvida do Davi pode ser a dúvida de muito mais gente. Certo? Então, dito isso, vamos logo para essa questão, porque a gente tem que detonar ela. Bom, então vamos lá. Se liga, aqui como é de praxe, eu gosto de colocar um resuminho, bem resuminho mesmo, do que a questão está falando, certo? Então, se liga. Então, informações importantes. Nós temos 10 pares de meias, beleza? Sendo um par furado, mais um par onde a gente tem uma meia furada e outra meia tranquilona, belezinha. Certo? E o que a gente quer é retirar, é saber a quantidade mínima de meias que a gente tem que retirar das gavetas, né? Para ter certeza que a gente vai ter um par que não esteja furado, ou seja, um par sem defeito, certo? Então, para quem já assistiu os meus vídeos de combinatória da UBMAP, já deve ter percebido que isso é um enunciado bem parecido com alguns outros que a gente já fez. E aí, você consegue adivinhar qual é o princípio que a gente vai utilizar? Bom, exatamente, a gente vai ter que utilizar o princípio da casa dos pombos, também conhecido como o princípio das gavetas de Dirichlet. Eu, de novo, não sei pronunciar esse nome, provavelmente pronunciei da forma errada, mas Dirichlet foi um matemático alemão aí, que também é muito importante, certo? Então, esses dois nomes aí para o mesmo princípio. E caso você não tenha assistido o vídeo que eu falei sobre esse princípio, é um princípio realmente muito importante, tanto na UBMAP quanto em outras provas de matemática, e é por isso que eu vou deixar o card aparecendo aqui em cima, para você ver todo o embasamento teórico necessário. Beleza? Dito isso, vamos logo resolver essa questão. Então se liga, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Lembra que quando a questão está falando de bolas e quantidade de retirar mínima para a gente ter certeza de alguma coisa, nesse caso ele até fala de gavetas, né? Olha lá, princípio das gavetas de Dirichlet, né? No caso a questão fala só de gavetas. Tá vendo aí que tem alguma coisa parecida? Então quando a gente se depara em alguma situação que a gente suspeita que a gente possa utilizar o princípio da casa dos pombos ou o princípio das gavetas de Dirichlet, que é a mesma coisa, né? Nomes diferentes para a mesma coisa, qual que é a nossa estratégia? Qual que é a coisa bisurada que a gente sempre vai fazer? Bom, a gente sempre vai pensar no pior cenário, lembrando sempre, no pior cenário da questão, tem que ser positivo na sua prova para você tirar aquele notão, beleza? Então, qual seria o pior cenário? Pensa que assim, a gente vai ser o cara mais azarado do mundo, porque a gente vai esgotar todas as possibilidades ruins, certo? Para a gente poder ter certeza que algo vai acontecer. Beleza? Essa é basicamente a ideia. Tá? Então, nesse caso, vamos ser muito azarado. Como é que a gente pode ser muito azarado? Então a gente está lá, tirando as meias ao acaso, e a gente é tão azarado que a gente pega justamente esse par furado, logo de cara. Bom, aqui vocês já podem concluir uma coisa muito importante, né? Primeiro, eu não sei desenhar um furo, né? Essa estrelinha é o meu furo. E a segunda é que eu realmente não sei desenhar meias bem, tá? Não esperem grandes desenhos de meias, tá? A tendência é só piorar. Tá? Mas vamos continuar. Então a gente já tirou 2 meias e a gente deu o azar de pegar essas 2 meias que estão furadas, né? Desse par furado que o enunciado falou que existe, certo? Bom, outra coisa que a gente pode fazer, porque a gente é muito azarado, é retirar justamente essa outra meia furada aqui, né? Então vamos fazer isso.
Bom, e agora eu acho que as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis e aqui a gente vai ter que utilizar um pouco mais a cabeça, certo? Então vem comigo, vem prosseguindo, certo? Eu sei que vai ficar algumas dúvidas, mas eu prometo sanar elas, certo? Então se liga, qual que é o nosso próximo passo? A ideia aqui é a gente tirar o pior caso possível, né? A gente já tirou um par, que é esse par furado, certo? Então eu vou fazer uma espécie de marcação para a gente saber que é esse par aqui, certo? Eu vou fazer uma ligação entre eles para saber que pertencem ao mesmo par, certo? Isso vai ser bem importante daqui a pouco. Essa meia é essa meia aqui, desse par que tá um furado e outro normal, né? Então, qual vai ser o pior cenário possível? Eu vou pegar essa meia aqui, certo? Bom, e agora pode ficar um pouco confuso. Por quê? Se você está olhando para isso e fala, Bernardo, beleza. Então agora, a próxima meia que eu pegar vai ser normal e pronto. A gente tem um par de meias normais. Pronto, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e acabou o exercício. Acho que é a resposta é a letra A, não é? Só que não. Por quê? Aí vem aquela coisa que eu sempre falei nos vídeos de teoria, que é muito sacana no OBMAP e em qualquer prova de combinatória. Combinatória depende muito, mas muito mesmo, do enunciado, e uma vírgula faz total diferença. E aqui a gente pode ver um exemplo clássico disso. Inclusive, eu acho que esse é um dos motivos do pessoal não estar entendendo a solução da OBMAP, tá? Porque ela não explica isso tão bem. Mas qual que é a ideia aqui? A questão não está falando de pares de meias. Bom, quando ela está falando de pares de meias, ela está falando de meias do mesmo tipo, certo? Meias idênticas. Não confunda esse pares de meias com duplas de meias. Se eu fosse falar, duplas de meias, então eu poderia falar, por exemplo, eu tenho uma dupla de canetas. Então, essa caneta e esta caneta, certo? É uma dupla de canetas. São duas canetas que eu junto, certo? Então, é uma dupla. Só que, nesse contexto muito específico, dupla e par não são um sinônimo. Porque a questão já vem falando de 10 pares diferentes. Aqui ela já falou que tem um par furado e outro par aqui, onde uma está furada e outra não. Então, nessa questão aqui, o que é bem usual também quando a gente fala de meias, a gente se refere a um par com coisas idênticas. Por exemplo, essas duas canetas aqui formariam, além de uma dupla, né, porque são duas, um par, certo? Porque elas são idênticas, elas são iguais. Agora, se eu pegasse e tirasse uma delas e substituísse por uma azul, isso aqui continua sendo uma dupla, né, porque são duas, só que não é mais um par, certo? Elas não são iguais. E as meias são a mesma coisa, certo? Então, a gente, em vez de só fazer isso aqui, a gente ia ser bom se a gente fizesse uma marcaçãozinha, certo? Então, digamos que essa meia aqui, ela é pintadinha aqui, certo? Essa meia, por ser um par, também tem que ser. Essa meia e essa meia, eu falei que são desse cara aqui, né? Então, olha só, vamos fazer uma listra nela. Então, percebe que aqui não posso formar um par, porque essa aqui é uma meia totalmente diferente. Vamos supor que ela é uma meia até especial, vamos pintar ela de vermelho aqui. Então, isso aqui não forma um par, porque as meias são diferentes, tá? Essa noção, assim, bem sutil do que o enunciado está se referindo como um par de meias, certo? Inclusive, a alternativa 5 tá aí justamente porque muitas pessoas vão estar fazendo a prova muito rápido e não vão se atentar a isso. Vão só fazer um desenho assim, ou então um raciocínio parecido, vão falar, beleza, então aqui eu tenho duas meias e eu formei um par, tá? Mas não, porque essa meia aqui é diferente dessa. Essa aqui só tem uma outra meia igual, beleza? Então aqui, a gente poderia ter pegado uma meia qualquer, certo? Mas o que é interessante é que a gente não pode fazer um par entre essas duas, tá? Na verdade, o par ele acontece entre estas duas, tá? Bom, dito isso, esclarecida essa parte, agora a gente pode continuar sem mais problemas. Por quê? Veja bem, a gente tem quantos pares? A gente tem 10 pares. Só que aqui a gente já morreu um, né? A gente já fez um par, então nós temos 9 pares. Só que aqui a gente já morreu outro. Então, em vez de 9, nós temos 8 pares restantes. Só que perceba que aqui a gente tirou essa meia com um negócio vermelho, né? Uma listra, um ondulado vermelho, certo? Então, aqui a gente vai ter outro par que a gente vai tirar. Então, a gente vai acabar ficando com 7 pares, tirando esses dois que a gente já escolheu, né? Que estão furados. E tirando esse, porque eu quero formar um par desse, não quero? Então eu preciso escolher todas as outras meias que não formem par com essa, beleza? Então se liga, qual vai ser a nossa estratégia aqui? A gente vai ter que tirar todas as outras meias, certo? Que não formem par com essa. Se a gente tem 7 pares, concorda comigo que a gente tem um total de 14 meias? Que cada par
é por definição também uma dupla, né? Só que nem toda dupla é um par, olha só, aí a diferença, né? Então a gente vai ter 14 meias fora essas aqui, certo? E é claro, a outra, que é essa aqui, né? A gente tem 7 pares, 14 meias, mais a outra par, que é desse daqui, tá? A gente já descontou esse cara daqui, né? Até porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, mais 14 dá 19, mais o outro cara dessa, né? A igualzinha a essa vai dar 20 meias que a gente queria, né? Que é o que a gente tem nas gavetas, né? Beleza, só que percebe, como é que agora a gente pode tirar nossas meias da maneira mais azarada possível? E aí você pode pensar, então beleza, eu só preciso tirar essas outras 14 meias e depois eu somo uma e beleza, esse é o meu total. Aí você vai ter tirado 20 meias, pessoal. Não, e inclusive nem tem essa resposta nas alternativas. Por quê? Se eu for tirando 14 meias, que são as que faltam, né? Percebe que aqui eu vou ter, invariavelmente, em algum momento eu vou ter alguma dupla. Isso não é legal, porque a gente quer o pior caso possível. Eu quero não formar duplas, eu quero evitar formar as duplas o máximo possível. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu vou escolher, se a gente tem 14 meias e 7 duplas, né, 7 pares, então eu vou escolher uma de cada par. De modo que, assim, eu vou dificultar ao máximo a chance de eu ter duas meias ali iguais, né? Ou seja, eu vou adiar essa decisão, né? Eu vou ter que tirar mais meias. Eu vou considerar o pior cenário possível. Então qual que vai ser a nossa ideia? A gente tem 7 pares aqui, então eu vou tirar mais 7 meias, cada uma de um par, de modo que não tenha 2 pares iguais. Então a gente vai retirar mais 7 meias, e detalhe, claro, dentro dessas 7 meias, se a gente estivesse pensando numa situação aleatória, sim, poderia acontecer delas serem um par, ou então da próxima meia que eu pegasse dentro dessas 7 meias, já formar o par com essa. Só que lembra que a gente está considerando sempre o pior cenário. Então qual vai ser o pior cenário? A gente pegar 7 meias de pares diferentes, certo? Então não tem como elas formarem um par que dê certo. Então a gente vai ter essa situação que seria a pior possível. Porque depois da pior possível a gente tem a certeza que é o que a gente quer, né? Então a gente já retirou 1, 2, 3, 4, 5 meias. Depois nós retiramos mais 7. Então nós temos 5 mais 7, que é igual a 12 meias, certo? Inclusive não tem essa resposta aí nas alternativas, eu achei isso bem legal, porque seria uma boa pegadinha, né? Por quê? Depois de retirar todas as 7 meias, a gente tem que ainda retirar a par dessa, né? Então a gente retira aí mais uma, e ela com toda certeza vai ser par de alguma das outras, né? Porque perceba, a gente já botou uma meia de cada par, correto? A gente já tirou esse par e esse par também, certo? Então a próxima, mesmo que não seja par dessa, seja par de alguma das outras dessas 7 meias aqui, com toda certeza tem que ser o par de alguma, né? Pelo princípio da casa dos pombos, como eu já expliquei na aula que estava no card aqui em cima, certo? Então a nossa resposta é de fato 13, que vai dar a alternativa E. Então, espero ter deixado um pouco mais claro essa questão. Ela brinca aí com essa questão um pouco semântica e de interpretação de texto, que é bem comum cair no OBMAP, de diferenciar uma palavra num contexto muito específico, certo? Ela tem uma outra pegadinha, né? Como essa pegadinha de tentar formar um par com essas duas meias aqui, o que não é possível, mas a ideia dela é sempre a mesma, né? Como é comum nessas questões de princípio da casa dos pombos. Você considera o pior cenário possível, onde você acaba pegando as meias da forma mais azarada possível e você acaba tendo certeza depois disso. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e caso tenha ficado alguma dúvida ou então caso tenha alguma sugestão, algum comentário a fazer, a aba de comentários está aqui embaixo. Por favor, coloque sua opinião lá e sempre fico muito feliz em ler, comentar e falar com vocês. Então muito obrigado. Tamo junto, galera. Falou!